começar o nosso painel. O tema agora é procedimentos de urgência no direito de família, meios processuais expeditivos entre os países membros. Chamo para compor a mesa Dr. Antônio Carlos Matias Coutro, Dr. Paulo Lins e Silva, Dr. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Dr. Isaac Monge, e o coordenador do painel será o Dr. Juan Francisco Zarricueta Baessa. Sejam todos bem-vindos. Neste painel, então, temos o Dr. Antônio Carlos Matias Coutro, que é desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dr. Paulo Lins e Silva, advogado com mais de 50 anos de atuação no campo de Direito de Família e Sucessões, com pós-graduações pela UFRJ, Fundação Getúlio Vargas, Université Libre de Bruxelas e Institut International de Droit Comparé de Luxemburgo. É vice-presidente da Academia Euro-Americana de Direito de Família, presidente de honra da União Internacional des Avocats e da Inter-American Bar Association, também da International Academy of Family Law. É diretor de Relações Internacionais do IBDFAM e do Instituto dos Advogados Brasileiros. Autor de diversos artigos e livros jurídicos, sendo o último O Casamento Antes, Durante e Depois, vencedor do Prêmio al Libro da Inter-American Bar Association. Dr. Guilherme Calmon Nogueira da Gama é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor associado de Direito Civil da UERJ e professor permanente do mestrado e doutorado da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. É membro do IBDFAM, da Academia Brasileira de Direito Civil e do Instituto dos Advogados do Brasil. Dr. Isaac Monge é juez de família, penal de adultos e penal juvenil, contravencional, trânsito, civil e laboral em Costa Rica. Licenciado em Direito pela Universidade Central, máster em Justiça Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia, especialista y formador de formadores en Derechos Humanos por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, especialista en mediación comunitaria por la Escuela Judicial de Costa Rica, especialista en capacidad jurídica y discapacidad, especialista en Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cultura de Paz por la Universidad Castilla de la Mancha, profesor de Derecho de Familia y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Costa Rica. Ok, muchas gracias. Vamos a partir con la primera ponencia. Les comento desde ya que vamos a ser 5 los ponentes, porque no solo voy a moderar esta mesa, sino que también voy a exponer al final de esta mesa brevemente sobre un procedimiento de urgencia en Chile. Vamos a darle en primer lugar la palabra al doctor Antonio Carlos Matias Coutro. A todos, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os que participam deste 3º Congresso Euro-Americano de Direito de Família, que aborda os desafios atuais do direito de família pela óptica internacional. Agradeço ao Dr. Cássio Namur, que foi a pessoa que me convidou a que aqui estivesse. E quero observar aos senhores o seguinte: eu conversei com o Dr. Cássio anteontem, conversei com o Dr. Guilherme Calmon também a respeito do assunto. Eu resolvi alterar um pouco a ótica que seria dada aqui à minha participação no evento. E resolvi alterar por quê? Porque nós temos um assunto no Brasil que não é assim tão considerado em relação a debates ou eventos que tratam de questões que têm a ver com a dignidade da pessoa humana, que o Instituto Brasileiro de Direito de Família tanto preza e que tanto prega também,
que eu parei, pensei e cheguei à seguinte conclusão: eu vou adotar uma ótica diferente. Eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque é uma medida que tem uma série de providências cautelares, uma série de providências que objetivam defender aquelas mulheres ou pessoas que eventualmente estejam sendo objeto de violência doméstica. E o mais interessante foi que quando eu parei para pensar sobre o assunto, eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça tem apreciado inúmeras situações relativas à Lei Maria da Penha e estabelecido uma diretriz em referência a vários assuntos que me pareceram interessantes e válidos para que fossem expostos hoje aqui. Eu tomei a liberdade, inclusive, de tomar algumas anotações até para poder fazer referência aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vem examinando essas questões a que acabei de me referir. A primeira observação que eu faço é o seguinte, que no momento em que ainda se discute sobre a violência de gênero e tendo em conta a Lei Maria da Penha, deve-se observar que o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo constituir seu diploma, em especial uma ferramenta para o fim aqui destinado, ou seja, para o fim a que ele foi criado, o tem aplicado em hipóteses variadas, inclusive não previstas de maneira expressa na lei, adotando soluções interessantes e indicativas de como o interpreta, segundo os casos que lhe têm sido submetidos. De outra parte, mesmo tendo-se em conta a alarmante violência ocorrente no dia a dia, as informações a respeito permitem inferir como reconhecido pelo próprio noticiário daquela Corte Superior, aspas, que as mulheres estão cada vez mais abrindo a porta de suas casas para a entrada da justiça, fecho aspas, mediante providências e decisões por ela tomadas a partir da provocação feita por cada um dos interessados. Conforme levantamento feito pelo IPEA, divulgado em março de 2015, a Lei Maria da Penha diminuiu em cerca de 10% a taxa de homicídios contra as mulheres dentro de suas residências. Por meio dessa mesma lei, criou o legislador mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares, pois, em seu núcleo essencial, ela visa exatamente dar efetividade ao artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, cujo preceito volta-se exatamente à proteção e à assistência da família, tanto quanto à unidade familiar, como a cada um de seus integrantes. Nesse contexto, verifica-se que a lei abrange qualquer hipótese de violência, desde que ocorrido o fato no ambiente doméstico, familiar ou de intimidade, incluindo-se a praticada por filho, enteado, irmão, cunhado, sogro, namorado ou qualquer integrante do núcleo familiar, e não apenas por cônjuges ou companheiros. Inclui-se nessa proteção e assistência à mulher, vítima de violência ou de risco de violência, perpetrada por enteado quando ocorrido o fato no mesmo ambiente doméstico ou de intimidade a que me referi. Isso porque a agressão resultou, no caso que foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, de um conflito entre o enteado e a madrasta fundado em inconformismo da vítima quanto a uma dívida que a companheira do apelante, do recorrente, no caso, teria com ela, sendo que a vítima permitia que o acusado residisse em um dos apartamentos de sua propriedade apenas em razão do laço de parentesco, tendo ele afirmado, inclusive no depoimento judicial,
que tinha livre acesso à residência da vítima, o que demonstra um elevado grau de intimidade. Assim, entendeu-se que o conflito ocorreu em um contexto limitado ao âmbito doméstico. Para quem se interessar, foi um agravo em recurso especial número 1.095.724 do Distrito Federal, e o relator, o ministro Sebastião Reis Júnior. De outra parte, como é possível constatar no portal do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, novamente eu abro aspas, a violência contra a mulher é tema debatido pelo CNJ desde 2007, por meio da Jornada Lei Maria da Penha. Além disso, a Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania tem coordenado o movimento permanente de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido, inclusive, recentemente foi criado um grupo de trabalho pela Portaria 54 de 2016 para realizar estudos objetivando a criação de coordenadorias estaduais das mulheres em situação de violência doméstica e familiar no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, conforme disposto na Resolução número 128/2016, também do CNJ. Em 2017, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, o CNJ editou a Portaria número 15, instituindo a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O instrumento normativo consolida a campanha Justiça pela Paz em Casa, lançada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. A campanha tem o objetivo de discutir estratégias para promover a cultura da paz e prevenir violência contra a mulher. Conforme, inclusive, Jorge Mussi, ministro do Superior Tribunal de Justiça, a lei foi criada para tutelar desigualdades encontradas nas relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. E ainda que se tenha ocupado da mulher, não se esqueceu dos demais agentes destas relações que também se encontram em situação de vulnerabilidade, como os portadores de deficiência. E eu quero ressaltar neste momento o seguinte: o Brasil possui um estatuto de proteção às pessoas com deficiência dos mais modernos daqueles países que já possuem legislação no mesmo sentido. E esse mesmo estatuto, de uma forma ou de outra, ele se ocupou também da proteção daqueles que integram um determinado grupo familiar ou determinados grupos familiares. A Lei Maria da Penha, além disso, disciplinou inúmeras questões, como medidas de prevenção tendentes a impedir que pessoas possam ser vitimadas por aqueles que têm o mau hábito de agir dessa forma, agredindo, medidas protetivas de urgência. E aqui eu menciono o seguinte: um recurso ordinário em habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça também, num caso de ameaça e injúria, em que a Lei Maria da Penha foi considerada, e neste caso, o que se deu foi o seguinte: o recorrente teria se ocultado para não ser notificado das medidas protetivas de urgência decretadas contra ele, bem como reiterado nas práticas delitivas, retornando à casa de sua ex-namorada para ameaçá-la de morte e efetuando disparos de arma de fogo em sua direção, o que deixa evidente a necessidade de segregação como forma de garantir a aplicação da lei penal e a integridade da ofendida. Esse recurso em habeas corpus aqui teve como relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ, e o número dele é 81.285. É um julgamento recentíssimo de 23 de maio de 2017. Além disso, a Lei Maria da Penha também se refere, embora eu entenda que não fosse necessário,
a assistência judiciária que é concedida a todas aquelas pessoas que eventualmente sejam ofendidas e que a situação a que se refere essa ofensa se enquadre dentro do que a mesma lei estabelece. E, além disso, ela dispõe também sobre o atendimento multidisciplinar, em que, se for necessário, o Judiciário poderá determinar que assistentes sociais, psicólogos e outras pessoas que eventualmente sejam necessárias para o exame da questão sejam aproveitadas para estabelecer um juízo mediante laudos que elas fazem de verificação da condição em que a família se encontra e principalmente agressor e agredida. Mas a Lei Maria da Penha não se limitou à violência praticada por maridos contra esposas ou companheiros contra companheiras. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu a aplicação da lei a namorados, mãe e filha, padrasto e enteada, irmãos e casais homoafetivos femininos. Apenas em relação aos casais homoafetivos femininos. Não há necessidade de que os envolvidos morem sob o mesmo teto, mas a vítima precisa ser mulher necessariamente. Eu, particularmente falando, entendo que essa restrição aqui, ela não tem cabimento. Até porque o fundamento da igualdade que a própria Constituição Federal estabelece já permitiu que o Supremo Tribunal Federal afirmasse de maneira expressa a aplicação da legislação pertinente à união estável aos casais homoafetivos também, sem qualquer tipo de restrição. Por que nós vamos restringir em relação a outras situações? É o que eu pergunto. A lei também modificou o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal e agravou a pena para crimes de violência doméstica contra vítimas em geral. Isso daqui foi muito bom porque o nosso Código Penal é antigo, ainda que ele tenha, na década de 80, recebido uma alteração, a alteração não trouxe aquilo que seria preciso em face da criminalidade existente naquele momento já e que também se referia à questão da violência doméstica. Esse dispositivo, que previa a pena de 6 meses a 1 ano de prisão, foi alterado com a redução da pena mínima para 3 meses e o aumento da máxima para 3 anos, acrescentando-se 1/3 no caso de vítimas portadoras de deficiência. Isso aqui tem íntima ligação com um dos mandamentos que se encontra no Estatuto da Pessoa com Deficiência, de ordem criminal, e que determina que quem não observar o que está no Estatuto fica sujeito criminalmente, além da responsabilidade civil que possa derivar da infração que cometa, pela inobservância dos dispositivos estatutários, também há processo criminal. A lei também deve ser aplicada em casos nos quais a vítima seja homem que agrediu o próprio pai. Então vejam o seguinte, que aquela dúvida que havia no início de vigência da lei sobre, eventualmente, a aplicação dos dispositivos nela contidos em relação a outras circunstâncias que não fossem aquelas expressamente definidas, não eram as únicas que ficariam submetidas. E nessa hipótese a que eu me referi, foi a 5ª turma do STJ, que é inovadora, num caso em que a defesa alegou a inaplicabilidade do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, sob o fundamento de que o dispositivo só seria destinado à violência contra a mulher, embora admitindo que outra lei, 11.340, tratasse principalmente dos casos de violência contra a mulher, concluiu que não seria correto afirmar que o tratamento mais gravoso estabelecido no Código Penal
para a violência doméstica fosse aplicável apenas quando a vítima fosse do sexo feminino. Ou seja, generalizou, e me parece que, com base no princípio da igualdade que o IBDFAN defende tanto, como tem que defender mesmo, tem que se aplicar a lei em relação a outras pessoas que eventualmente sejam vítimas naquela hipótese também. Eu vou chegando ao final, porque meu tempo já se esgotou, e, em razão disso, embora as disposições específicas da Lei Maria da Penha sejam voltadas à proteção da mulher, não é correto afirmar que o apenamento mais gravoso dado ao delito que eu acabei de referir, do parágrafo 9º do artigo 129, seja aplicado apenas para as vítimas de tal gênero, pela simples circunstância desta alteração ter ocorrido como resultado da Lei Maria da Penha. Isto aqui foi o recurso em habeas corpus, também do STJ 27.622. Eu não tenho a menor dúvida de que eventos como este fazem com que o sonho se transforme em realidade. Existem inúmeras instituições, o Instituto Brasileiro de Direito de Família no Brasil é uma delas. A instituição que realiza este evento junto com a Associação dos Advogados neste momento, e o IBDFAN também está presente nessa realização, tem também uma parte muito grande nisto e tem dado uma mão muito grande, uma ajuda muito grande para que, como eu falei agora há pouco, aquilo que eventualmente possa ter sido sonho um dia se transforme em realidade. E a Lei Maria da Penha é uma dessas realizações que nós vimos ocorrer. Muito obrigado a todos. Bueno, agradecemos la intervención del profesor Coltro y a continuación vamos a escuchar a nuestro querido Paulo Lins Silva. Buenas tardes. ¿Por qué estoy empezando en español? Solo por una homenaje a mis colegas hispanofones que están acá y también un homenaje especial a nuestro presidente Zulema Wilde de Argentina, que con un grupo he fundado nuestra academia. Então, eu vou agora passar do meu espanhol, meu portunhol, para o meu português. Senhores, é de emocionar a troca de experiência e cultura que nós estamos tendo neste congresso aqui em São Paulo. Tivemos a mesma experiência, pouco menor, já maior, primeiramente em Buenos Aires, depois em Montevidéu, agora em São Paulo. Esperamos que nos próximos anos cresça ainda mais a potencialidade da nossa academia de Direito de Família, a Euro-Americana, sempre com o nosso apoio, com o nosso grupo do IBDFAN, onde integram permanentemente a Cássio, integram a Adriana, a Marina e a doutora Girardi, que também está conosco aqui. Senhores, o meu tema é um tema um pouco diferente e ousado, que eu vou falar com os senhores. Se alguém está contente com o sistema de procedimento, sistema processual, de aplicação no campo de direito de família em qualquer país do mundo, eu acho que aqui, entre nós, seria uma exceção. O direito de família é um direito excepcional, é o direito que trata da formação do núcleo da sociedade, sendo a família a principal das três principais instituições fundamentais, a propriedade e o Estado. Se eu quero, hoje, tomar a iniciativa
de requerer uma simples intimação a um devedor de alimentos cuja família está carente de poder ter bons colégios, boa educação, boa saúde, com bons atendimentos médicos, ela vai precisar mobilizar o poder judiciário, sim. Os senhores acreditam que vai ser imediato? Vai se dar força a uma prestação jurisdicional como deveria ser? Não, senhores. Há um ano atrás, no IBDFAN, eu falei sobre o tema cartas precatórias ou cartas protelatórias e cartas rogatórias. Nós tivemos aqui no Brasil, recentemente, o ano passado, em 2015, um novo Código Civil que estabeleceu regras para minorizar esse sofrimento, mandando aplicação rápida e eficaz em todas as matérias envolvendo essa troca de interesses na prestação jurisdicional, no seu artigo 237, inciso 3º. Senhores, mas onde estão as cartas rogatórias? Elas continuam vigindo no país de vocês, vigindo em todos os países que nós estamos aqui participando desse evento. E elas resolvem? Os senhores acreditam que as cartas rogatórias, na fase de Napoleão, final do século XVIII, início do século XIX, para o cumprimento de ordens, decisões judiciais emanadas da França, de Paris, elas eram cumpridas em 15 dias em Lisboa, em Portugal, 15 dias a cavalo. A cavalo. Os oficiais de justiça, os huissiers judiciaires, eles saíam montados e de 20 em 20 quilômetros eram trocados os animais e eles continuavam, e assim eles tinham 40 postos entre Lisboa e Paris para apressar o cumprimento de uma ordem judicial emanada pela França. Os senhores já viram nos países dos senhores, eu aqui no Brasil, nós brasileiros, alguma carta rogatória cumprida em 15, 20 dias? Senhores, eu vou exagerar, em 15, 20 meses. Como é que se cumpre uma carta rogatória? Uma decisão monocrática do juiz de primeiro grau, ele determina que por exemplo, que se intime um pai que está em Marseille ou em Barcelona para que ele pague a pensão que ele já não cumpre há 2, 3, 4 meses. Essa ordem judicial, ela imediatamente vai ser traduzida por um tradutor juramentado, para depois ser levado para eles chamam do Departamento de Relações de Intercâmbios, lá no Ministério da Justiça, em Brasília, chamado DRCI. Esse departamento primeiro analisa se o juiz monocrático está correto ou não, quer dizer, está fiscalizando o poder judiciário numa decisão que tem de ser imediata. É a sobrevida de uma família, de uma criança. Ele examina, depois, isso leva mais ou menos 30, 40, a 50, a 2 meses. Depois ele remete para o Ministério da Justiça, em que ele integra, quer dizer, ele é poder
executivo, ele não é poder judiciário. Aí ele manda para o Ministério da Justiça, que, por sua vez, vai outra vez burocratizar, analisar toda a documentação, se tem procurações nos autos, se existe configurado realmente, que é o caso de aplicação da execução de alimentos. Aí o Ministério da Justiça remete para o Ministério das Relações Exteriores. Não é só no meu país, não, dos de vocês também. O Ministério de Relações Exteriores analisa toda a documentação e remete para o Ministério das Relações Exteriores do país rogado. Recebido isso lá, eles procedem outra vez essas mesmas formalidades, estão corretas ou não, e em seguida remetem para o Ministério da Justiça, que remete para a jurisdição competente, onde estará a pessoa que deverá ser intimada para aquele pagamento. A pessoa é intimada para aquilo, volta à mesma trajetória. O juiz monocrático mandou fazer aquela intimação, remete já cumprida para o Ministério da Justiça de seu país, para o Ministério das Relações Exteriores, que remete outra vez para o Ministério das Relações Exteriores do país rogante, que remete outra vez para o Ministério da Justiça, e depois de 1 ano e meio a 2 anos, chega finalmente a carta rogatória ao país de origem, ao juiz monocrático. Ou a família sucumbiu, ou a família está numa véspera de sucumbência. Senhores, todos nós conhecemos diversas convenções internacionais. Conhecemos, inclusive recente, desde 2013, um convênio de cobro internacional de alimentos para os ninhos. Mas como é que se faz esse cobro de relações internacionais para os ninhos? Usando o mesmo método das cartas rogatórias. Ora, vamos dar força, senhores, a uma emancipação, a uma prestação jurisdicional ao juiz monocrático, ao juiz de primeiro grau. Nós estamos ou não estamos vivendo a era da informática? Nós estamos ou não estamos vivendo a época dos processos eletrônicos? Só fazendo um hiato nos processos eletrônicos. Outro dia, comentando com alguns colegas especializados em direito de família, eu perguntei, vocês sentiram alguma evolução entre o processo físico e o processo eletrônico para a prestação jurisdicional em juízos de família? Todos foram unânimes a dizer para mim. Eu acho que está até mais complicado. Senhores, nós estamos na era virtual. Por que um juiz monocrático, recebendo uma petição desesperadora de uma família para que se cobre uma pensão de alimentos em Marseille, na França, ele, sabendo manusear um computador, não pode perfeitamente localizar o juiz monocrático de Marseille e mandar para ele, traduzido por um tradutor, por ele próprio? O juiz fez concurso, o juiz se preparou, é ele que é o dono da causa, ele que está comandando o processo. Ele pode perfeitamente mandar, pedindo lá no país rogado, para ele gentilmente intimar essa pessoa em Marseille, em Barcelona, em Buenos Aires, não importa. Faz-se isso imediatamente, se remete de volta para o país rogante, sem expressão nem rogatório, país da intimação, país originário, que imediatamente dá a decisão na volta da punição ou não. Se resolve isso em 15, 20 dias, no máximo, uma prestação jurisdicional de segurança para uma família. Nós somos advogados, magistrados de direito de família, senhores. Nós não podemos continuar a procedimento desde que
dos mesmos princípios das eras napoleônicas. Nós não podemos continuar nessa condição excessivamente burocrática que nós temos aí, porque nós deveríamos dar, sim, uma força ao juiz originário, ao juiz monocrático, para que ele, especializado, um juiz de família, possa acelerar a angústia e a resolução rápida daquilo que está passando. Vou concluir. Ainda faltam 5 minutos. Eu vi lá tempo esgotado. Mas vamos lá. Senhores, a experiência que nós temos, que eu tenho, que nós tivemos, nós não podemos mais continuar no procedimento, no trabalho desse ramo extraordinário, desse ramo excepcional, e é o ramo de proteção da família, a ficar submissos a legislações e ordens do poder executivo, que não regula, não autoriza o poder judiciário a cumprimento das prestações judiciais de uma forma mais livre, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais célere. Eu sempre digo que o nosso direito de família é o mais humano de todos os direitos. E para isso, que esses congressos todos, esse intercâmbio todo, que a gente vem aqui para buscar, beber, como o professor Zeno falava, cada congresso que eu participo, eu mais aprendo. Eu endosso as palavras do professor Zeno Veloso. Cada congresso que eu participo, também estou aprendendo e muito. Eu gostaria que essa bandeira de nós acabarmos definitivamente com a burocracia excessiva possa dar força ao poder judiciário, através do juiz monocrático, acelerar as matérias para resolução e eficácia. Aí a sociedade vai ficar muito, muito mais em vida, em expectativa de vida, para poder ter um Estado, consequentemente, mais equilibrado e mais tranquilo. Agradeço aos senhores. Muito obrigado. Bueno, agradecemos las palabras vehementes del doctor Pablo Lins, que de alguna manera prueban lo apasionados que somos la mayoría de las personas que participamos en este encuentro sobre los temas de derecho de familia. Ahora, a continuación, nos va a exponer el doctor Guillermo Calmón Nogueira da Gama. Boa tarde a todos, quase boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que eu recebi da Associação dos Advogados de São Paulo, da ASP, bem como da Academia Euro-Americana de Direito de Família, nas pessoas dos professores Paulo Lins e Silva e Cássio Namur, bem como da nossa presidente da Academia Euro-Americana, doutora Zulema Wild. Queria também rapidamente saudar aqui os nossos colegas de mesa, especialmente o nosso coordenador, professor Juan Baeza, como também o desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, nosso outro companheiro de mesa, doutor Isaac Monge, e dizer que o que me coube tratar na divisão desse painel foi aspectos sobre procedimentos de urgência no direito de família, e assim tentarei dar conta da missão a que me foi atribuída. Não sei se temos aí condições, eu preparei rapidamente alguns slides, e nesses slides eu pretendo abordar aspectos mais específicos ligados no plano internacional a questões envolvendo o que, na tradução para o português, passou a ser chamado sequestro internacional de crianças, mas que, na terminologia ou na expressão inglesa,
envolve a child abduction, né, portanto, a abdução de crianças, né, se fôssemos traduzir literalmente para o português, tratando principalmente de duas regras da Convenção da Haia de 1980 sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças relacionados à tutela de urgência, né, portanto, as questões que envolvem medidas tanto cautelares quanto antecipatórias de tutela, envolvendo a situação jurídica ligada à criança no plano internacional. E nesse primeiro slide, apenas rapidamente pontuando alguns aspectos que decorrem da Convenção de 1980, da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Primeiro, destacar que a Convenção não é uma convenção de direito de família, mas sim uma convenção que envolve aspectos de cooperação jurídica internacional, mas que tem como pano de fundo as noções sobre guarda e direito de visita. Portanto, é uma convenção que tem índole processual, mas que busca dar efetividade a aspectos ligados ao direito material no que tange à guarda e à visita de uma criança. E a preocupação principal que decorre do texto da Convenção de 1980 e dos vários relatórios posteriores a 1980 relativos à Conferência da Haia quanto ao cumprimento das normas da Convenção, que é a grande preocupação do retorno mais rápido possível da criança ao estado da sua residência habitual. Na verdade, esse é o grande objetivo, é o principal objetivo da Convenção de 1980, ou seja, a restituição da criança, o retorno da criança ao estado da sua residência habitual, ainda que a Convenção, por óbvio, apresente o que na doutrina se chama as exceções ou os óbices ao retorno, mas como medidas excepcionais e não como regra a respeito da Convenção. No Brasil, a competência para o conhecimento e o julgamento das ações fundadas nas convenções chamadas tratados, contrato, com base em norma constitucional, artigo 109, inciso 3 da Constituição Federal, da competência da Justiça Federal Brasileira. Portanto, diferentemente do que acontece em alguns outros países, aqui no Brasil é a Justiça Federal a competente para julgar as ações fundadas na Convenção da Haia de 1980. E, além do que, além do inciso 3, o inciso 1 também do artigo 109 da Constituição Federal Brasileira refere-se às causas que envolvam a atuação da União Federal no âmbito das ações judiciais no Brasil. E como a República Federativa Brasileira assumiu o compromisso internacional de fazer cumprir as normas da Convenção, então considera-se que também, com base no inciso 1 do artigo 109 da Constituição, a competência é da Justiça Federal, reafirmando, portanto, a regra do inciso 3. Já havia destacado, apenas pontuando, os óbices ao retorno da criança, principalmente previstos nos artigos 12, 13 e 20 da Convenção da Haia, quando tratam de hipóteses excepcionais que autorizam o Estado requerido, né, portanto, o país para onde a criança foi levada, de não ordenar o retorno da criança ao Estado requerente, ao Estado, a princípio, que era da sua residência habitual, exatamente em razão de fatos graves relacionados à situação jurídica envolvendo a criança. E há alguns questionamentos, principalmente à luz do direito brasileiro, sobre regras da Convenção, principalmente sobre se o juiz federal, que é o competente para essas ações, poderia decidir sobre guarda e direito de visita. Como eu havia já antecipado inicialmente, aqui nós estamos diante de uma convenção que não trata de direito de família, mas sim de cooperação jurídica internacional no campo instrumental, no campo das medidas a serem adotadas para fins, aí sim, do juiz natural, ou seja, do juiz do estado da residência habitual da criança, poder decidir, se já não decidiu, as questões de fundo ligadas à guarda e à visita envolvendo genitores, bem como outros parentes. Da mesma forma, há uma questão interna no direito brasileiro, que é a distribuição da jurisdição no Brasil quanto à separação entre a competência do juiz federal e a competência do juiz estadual
porque, de acordo com a divisão em matéria jurisdicional brasileira, o juiz estadual, o juiz de direito, na expressão utilizada na Constituição Federal, é aquele que julga as questões de família no campo do direito brasileiro. E até que ponto nós poderemos ter, como de fato já houve, possível incompatibilidade entre uma decisão proferida por um juiz estadual numa ação de guarda, por exemplo, ajuizada por um dos genitores que, no caso brasileiro, trouxe a criança do país estrangeiro para nosso país, deferindo uma guarda provisória, e uma decisão contrária por parte do juiz federal, não propriamente contrária, mas no sentido de determinar o retorno da criança ao estado de sua residência habitual, que a princípio estaria, de certa forma, em contrariedade àquela guarda provisória deferida por um juiz estadual. Sobre esse tema, já houve julgamento por parte do Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil, definindo, melhor dizendo, a competência da Justiça Federal também para a ação de guarda quanto à determinação de reunião das ações, tanto a ação de retorno, buscando o retorno da criança para o seu estado de residência habitual, quanto a competência para a ação de guarda que está tramitando, quando, na realidade, essa é uma questão que, ao meu juízo, na minha concepção, revela um equívoco da visão do Superior Tribunal de Justiça, porque, como desde o início quis deixar muito claro, a Justiça Federal não é competente para as questões voltadas ao direito de família. Portanto, o que deve ser feito não é a determinação de remessa dos autos da ação de guarda para a Justiça Federal, mas sim a suspensão do processo de guarda até se resolver, como questão prejudicial, se a criança deve ou não retornar ao estado de sua residência habitual, para que aí sim possa haver uma definição mais efetiva, mais concreta sobre as questões ligadas à guarda e à visita, ao direito de visita em relação àquela criança. No próximo slide, eu busco identificar, peço, se possível, a colaboração, no artigo 1º e no artigo 5º da Convenção da Haia, primeiro, o objetivo principal da Convenção, como está expressamente estabelecido na regra do artigo 1º, qual seja que haja observância de respeito efetivo aos direitos de guarda e de visita, tal como estabelecidos pelos Estados contratantes, e se já há uma decisão sobre guarda e visita, essa decisão precisa ser efetivada e não ser descumprida, e as noções conceituais que a Convenção apresenta sobre direito de guarda e direito de visita, que não necessariamente coincidem com as noções internas do direito brasileiro sobre o que corresponde ao direito de guarda e o que corresponde ao direito de visita. Apenas a mero título de ilustração, sem querer me alongar até por força do tempo limitado, o conceito de criança para fins da Convenção da Haia de 1980, como também para outras convenções, não é o mesmo conceito de criança que nós temos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos termos da norma convencional, criança, para fins dos efeitos jurídicos da Convenção, é toda e qualquer pessoa até os 16 anos incompletos. Portanto, o que no Brasil seria dos 12 aos 16 um adolescente, para a Convenção da Haia é uma criança. Então, isso demonstra, e aqui apenas para reforçar o que está ali estabelecido nesse slide, que os conceitos convencionais sobre determinados institutos não necessariamente são os conceitos que internamente no nosso sistema jurídico nós adotamos. Isso fica muito claro a partir dessa visão sobre a criança para fins da Convenção e a criança para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente. No próximo slide, aí sim eu vou destacar o artigo 11 da Convenção. Antes até, rapidamente me refiro apenas ao artigo 21, sobre a referência ao direito de visita, que pode também ser questionado através de ação fundada na Convenção. Então, não necessariamente apenas se busca o retorno da criança ao estado da sua residência habitual, mas a efetiva possibilidade quanto ao exercício do direito de visita, que pode não estar sendo observado. E aí o artigo 21 também permite, ainda que não tão aplicado como outros dispositivos da Convenção,
a adoção de medidas efetivas para que seja exercido o direito de visita, ainda que num estado contratante neutro, vale dizer, nem no estado requerente, nem no estado requerido, mas sim num terceiro país que pode ser, portanto, neutro para fins de cumprimento daquilo que deve ser observado a partir da Convenção. No próximo slide, aí sim que eu pretendo chegar, o artigo 11 da Convenção, e ali eu fiz questão de negritar principalmente a regra ou a referência quanto às medidas de urgência previstas no artigo 11. Não vou aqui ler o que está contido na regra do artigo 11, porque está no slide, mas o que está por trás, ou o que está na base da regra do artigo 11 da Convenção da Haia, é exatamente a ideia da máxima prioridade possível que os estados contratantes, que, portanto, são signatários da Convenção, devem observar quanto à prioridade no que tange aos problemas relacionados à subtração internacional de crianças, seja no que tange à transferência, seja quanto à retenção ilícitas que podem ter ocorrido. E o que está, portanto, na base dessa regra do artigo 11 é a ideia da solução mais urgente por parte do judiciário ou mesmo de eventual autoridade administrativa do Estado requerido acerca da solução desses casos. Há referência no dispositivo da Convenção sobre o prazo de 6 semanas para que haja uma solução. Esse prazo de 6 semanas, para nós aqui na Justiça brasileira, no Poder Judiciário brasileiro, quase que se apresenta como uma utopia, como uma ação que tramita durante 6 semanas apenas, vai permitir uma solução efetiva do caso. Mas a Convenção traz essa regra expressa quanto à observância do prazo de 6 semanas, que pode vir a gerar, caso inobservado, uma medida por parte do Estado requerente no sentido de cobrar respostas e esclarecimentos a respeito desse atraso, do não cumprimento do prazo de 6 semanas. Então, ainda que não seja um prazo peremptório, um prazo fatal, mas há sim medidas que podem ser adotadas a respeito do não cumprimento desse prazo. E também o que está na base desse dispositivo é a ideia da observância do melhor interesse da criança para fins de cumprimento das normas da Convenção. É importante a agilidade, a urgência dessas medidas, de modo a que possa haver efetiva solução do caso. E aí nós vamos apenas para esses 2 enunciados que ali eu destaco, foram enunciados aprovados num grupo de pesquisa que eu tive a oportunidade de coordenar, em que, a princípio, com base no artigo 11 da Convenção, pode haver medida de urgência adotada por parte do juiz federal, mas antes disso é necessário, ou é melhor, ou é conveniente que ele ouça a parte contrária, até para poder aferir qual é a controvérsia de fato que existe em relação àquela disputa judicial, de modo a poder, com mais tranquilidade, deferir uma medida de urgência. E, em determinadas hipóteses, até para assegurar eventual satisfação daquela providência jurisdicional ao final a ser adotada, que sejam adotadas medidas cautelares durante o curso do processo, como, por exemplo, retenção de passaportes, ofícios às autoridades migratórias para evitar a saída daquela criança como do seu genitor ou de alguma outra pessoa com ela acompanhada, de modo a efetivar a possibilidade do cumprimento da sentença final. E, finalmente, para concluir, a regra seguinte do artigo 12 da Convenção, que refere-se também a um outro prazo que não se confunde com o prazo de 6 semanas do artigo 11, que é o prazo de 1 ano e dia. Ou seja, quando se tratar de ação ou providência que venha a ser requerida dentro do prazo de 1 ano, a contar do momento em que se identificou a hipótese de transferência ou retenção ilícita da criança, há uma previsão contida no artigo 12, no sentido de que devem ser tomadas medidas imediatas a respeito daquele caso. Mal comparando, obviamente hoje nós não podemos assim considerar, mas a ideia aqui é de que haveria uma transferência ou retenção ilícitas novas
dentro daquela comparação de uma ação de força nova no âmbito da tutela possessória e as ações de força velha também no âmbito da tutela possessória. Óbvio que hoje a criança não pode ser tratada como objeto, como nunca deveria ter sido tratada, mas principalmente a respeito da regra do artigo 12, a ideia é de que, se aquele genitor abandonado no país do estado da sua residência habitual não tomou nenhuma medida urgente, né, no sentido de observar o prazo de 1 ano, a princípio, não deveremos também adotar medidas de urgência no sentido do retorno dessa criança ao estado de sua residência habitual, mas sim sermos mais cautelosos, porque, tendo já decorrido o prazo de 1 ano, pode já a criança estar adaptada ao seu novo meio, ao meio para onde ela foi levada, e essa é uma das objeções, esse é um dos obstáculos ao retorno da criança, caso assim se identifique. E aí nós temos também um enunciado desse grupo que eu tive a oportunidade de coordenar, o número 31, a respeito da contagem desse prazo de 1 ano, que deve se dar, obviamente, no momento em que for identificada a localização dessa criança, e não propriamente da data da entrada da criança no estado requerido. Por isso, então, a observância desse prazo. Meu tempo já está mais do que esgotado, então eu passo rapidamente para as conclusões, no último slide. Aqui nós estamos diante de fato, um fenômeno que decorre da globalização e dos processos migratórios que têm acontecido cada vez mais no planeta, né? Portanto, com reflexos nas questões familiares. Tema do acesso à justiça, que é fundamental na contemporaneidade, e a efetividade das medidas e providências judicionais, principalmente em matéria de tutela de urgência, a observância do princípio e do vetor interpretativo do melhor interesse da criança e a noção do juiz natural para fins de cumprimento dos tratados e convenções internacionais, e, pegando o gancho da manifestação do professor Paulo Lins e Silva, a observância de instrumentos mais efetivos de cooperação jurídica internacional na área do direito de família. E a Convenção permite, sem precisar da carta rogatória, que nós possamos adotar medidas mais concretas e urgentes para fins de cumprimento dessas normas. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. De alguna manera viene muy bien que la presentación anterior del profesor Guillerme haya sido precisamente sobre el convenio de La Haya, porque mi presentación es para conversarles un poco y contarles sobre un procedimiento de urgencia que tenemos en Chile a contar del año 2016, que es un procedimiento establecido en un auto acordado de la Corte Suprema y que viene a reemplazar uno muy antiguo que estaba en desuso cuando no teníamos la ley de tribunales de familia y nuestra jurisdicción en materia de infancia y familia era bastante más arcaico. Para contarles muy brevemente, hice una distinción entre lo que sucedía antes de abril del 2016, que es la fecha de entrada en vigencia del auto acordado, y lo que sucede después. Hasta antes de abril del 2016, lo que venía sucediendo por varios años es que los tribunales de familia estaban aplicando a los procedimientos de sustracción internacional de niños bajo el convenio de La Haya el procedimiento del juicio ordinario, que es un procedimiento de lato conocimiento extenso y que al menos tiene 2 audiencias. Esto traía obviamente aparejado el que la duración de estos procedimientos era muy larga. Podíamos tener fácilmente en promedio una duración del juicio en primera instancia de más de 60 días. Además, este procedimiento permitía que se pudiera recurrir respecto de la sentencia del juzgado de familia a través de recurso de apelación, y posteriormente, y era la regla general, yo diría en el más del 95% de los casos, que alguna de las partes llegaba por la vía de casación en el fondo hasta la Corte Suprema. Esto implicaba que en promedio se estaban demorando entre 9 meses a 1 año los procedimientos de sustracción hasta ser terminados, lo que obviamente atentaba contra el principio de urgencia y el plazo establecido en el convenio de tratar de solucionar esto en 6 semanas. Eso era obviamente imposible.
Les comento entre paréntesis que esto yo lo sé de primera fuente porque hasta hace menos de un mes yo era el jefe de la Autoridad Central de Chile para la aplicación del Convenio de La Haya, por lo tanto todos los juicios y todos los casos, o al menos más del 90%, pasaban precisamente por la oficina que yo dirigía. Sin embargo, como les contaba, desde abril del año 2016, con la entrada en vigencia de este nuevo autoacordado, cambia radicalmente el tema de la duración de la tramitación de un juicio de estas características, porque se establece un procedimiento que tiene varias novedades. En primer lugar, obliga al tribunal competente donde se interpone la demanda la obligación de proveer esta demanda en el plazo de 48 horas, dictar la primera resolución en 48 horas. Y esta resolución debe contener una serie de medidas. Por ejemplo, debe ordenar de inmediato el arraigo del niño o niña en Chile. Tiene que ordenar, por ejemplo, que se oficie a distintas instituciones con la finalidad de obtener el domicilio cuando el padre o madre solicitante desconoce el domicilio exacto del niño y su padre que lo retiene en nuestro país. Digamos que un número importante de las solicitudes que llegan a Chile vienen con bastante vaga la información sobre el paradero del niño. Muchas veces dice que está en Santiago, otras veces que está en el sur de Chile. Comprenderán que con esa información es bastante difícil poder obtener el paradero, y en la práctica eso hace también que los juicios demoren bastante en su inicio porque se toma un tiempo importante en determinar el paradero actual del niño que está siendo retenido. La Autoridad Central de Chile tiene un convenio con Interpol Chile y ellos tienen una unidad de policías dedicados a la ubicación de niños, lo que permite que en la mayoría de los casos estos niños puedan ser ubicados en su paradero en promedio, en el peor de los casos puede ser un mes y medio. Hemos tenido, por cierto, casos donde han pasado meses porque efectivamente el padre o madre sustractor se esconde en distintos lugares y resulta muy difícil. Esto atenta nuevamente contra por cierto, el plazo de 6 semanas, pero además el plazo de 1 año desde que se ha producido el traslado o retención ilícita, porque como bien sabemos, se establece en el Convenio de La Haya que pasado el plazo de 1 año ya no va a estar la obligación del tribunal que dice que en menos de 1 año deberá ordenar la restitución del niño a su país de residencia habitual. Después de 1 año ya se va a considerar si es que el niño se ha adaptado o no a su nuevo medio. Así que por lo tanto el tema de la ubicación es bastante trascendente. Bueno, luego de proveía esta demanda, dictada esta primera resolución, si efectivamente se cuenta con el domicilio del padre o madre sustractor y el niño, lo que viene es que en esa misma resolución el tribunal fija una audiencia única. Y esa audiencia única es muy cercana porque dice que se debe realizar al 5.º día de practicada la última de las notificaciones a las partes. Por lo tanto, en la práctica tenemos que si efectivamente se dicta la resolución en 48 horas, se notifica, nos ha pasado al día siguiente o subsiguiente de proveída la demanda, esa audiencia se va a realizar 5 días hábiles después. Y es una audiencia única, que vamos a ver acá, que tiene una serie de partes. En primer lugar, se ratifica la demanda de forma oral. En la mayoría de los casos, en ese mismo acto, se contesta por parte de la demandada o demandado de manera oral la demanda. El juez tiene la obligación de promover el llamado a conciliación, se fijan los hechos, el objeto del juicio y los hechos a probar, y las convenciones probatorias si las hubiera. Y acá es algo muy importante, este autoacordado dice que no se admitirán cuestiones previas, ni incidentes ni reconvenciones, y por lo tanto hay bastantes jueces que son muy estrictos respecto de deducir alguna incidencia, si alguna de las partes quiere oponerse a algún punto de prueba. En general, muchos magistrados se están oponiendo, dicen no, el autoacordado es súper claro, acá no se van a promover incidencias porque lo que se busca es que haya celeridad y que se resuelva todo en esta misma audiencia. Audiencia que, según mi experiencia, puede ser bastante larga. Hay tribunales que efectivamente
efectivamente conceden un día completo o toda la mañana y a mí me ha tocado entrar a una audiencia a las 8:30 y terminar a las 2, o no se ha terminado y ha seguido el día siguiente. Por lo tanto, es una audiencia concentrada donde todo se tiene que ver en ese mismo momento. Bueno, si es necesario rendir prueba, que sí lo es en la mayoría de los casos, esta se produce, como les decía, en la misma audiencia. Determina la cantidad de testigos que pueden aportar cada parte, que no puede ser más de 3. Y los tribunales de familia chilenos funcionan con un consejo técnico compuesto de consejeros técnicos que son trabajadores sociales o psicólogos, quienes están presentes en la audiencia y al final de rendida la prueba ellos emiten su opinión, que no es vinculante, no necesariamente la opinión del consejero técnico va a determinar el veredicto del tribunal, pero en muchas ocasiones es bastante importante. El tribunal puede de oficio decretar algún tipo de prueba que estime pertinente y que las partes no han rendido, y en ese caso es el único como evento donde se prolonga esta rapidez de la audiencia, y esa prueba debe ser rendida no más allá de 15 días hábiles desde que se realiza esa audiencia. Si no se cuenta con esa prueba ordenada, se va a tener por no decretada, y por lo tanto después de esos 15 días hábiles el tribunal tendrá que resolver. En el evento que no se decrete prueba nueva y simplemente el juez desee resolver con la prueba aportada por las partes, al final de la audiencia, concluido el debate, porque las partes pueden hacer observaciones a la prueba, el juez va a dictar de inmediato el veredicto al final de esa audiencia con señalamiento de los principales argumentos, y la redacción del fallo queda diferido hasta 5 días hábiles después de la celebración de esa audiencia. La diferencia con lo que sucedía antes de este auto acordado es que es solo susceptible de ser recurrida a través de recurso de apelación. Y esta apelación debe interponerse dentro del 5.º día desde que se dicta y notifica a las partes la sentencia. Por lo tanto, no deja cabida al recurso de casación, y lo que hemos visto es que efectivamente la Corte Suprema está declarando inadmisible los recursos de casación que las partes igual han tratado de intentar, lo mismo con recursos de queja. Porque de alguna manera es bastante lógico, es la propia Corte Suprema la que dicta este autoacordado y no quiere que se vuelva a extender esto por la vía de la casación, demorar 4 o 5 meses más la tramitación del juicio. Y muy brevemente para finalizar, algunos de los temas que ha sido más criticado en el último tiempo, en especial por las partes demandadas, es el poco tiempo que tienen para preparar sus defensas. Ahí yo discrepo un poco, porque la verdad es que en la mayoría de los casos la madre o padre sustractor viene muchas veces, ya sabe lo que está haciendo. Es más, hay muchos que consultan abogados para tratar de regularizar su situación y por lo tanto de alguna manera han tenido la oportunidad de preparar de alguna manera su defensa, porque nunca es inmediato el momento en que entran a Chile reteniendo a un niño y la demanda sea interpuesta en las pocas semanas. Siempre pasa al menos 1 o 2 meses, porque el padre que se quedó en el otro lugar intenta por vías amigables tratar de convencer a la madre para que retorne al país de residencia habitual. Muchas veces la madre, tratando de ganar tiempo, le dice sí, voy a volver, y por lo tanto eso empieza a hacer que el tiempo pase. Así que desde que llega efectivamente la solicitud de restitución y se interpone, es bastante pasa un poco el tiempo ya. Bueno, y la ventaja obviamente es que de alguna manera se hace mucho más real la aplicación del principio de urgencia, pues ha disminuido considerablemente los tiempos de tramitación. Yo hice un pequeño estudio respecto de las causas iniciadas desde que entró en vigencia este autoacordado en abril del 2016 hasta junio de este año, es decir, más de un año ya de entrada en vigencia, y el promedio de duración de los juicios, incluyendo la segunda instancia, había disminuido a 96 días. Teníamos juicios, el de menos duración había sido 31 días, incluyendo la vista de la apelación por la Corte de Apelaciones. Entonces, tenemos la verdad, por lo menos el impacto que ha tenido en los tiempos de duración ha sido gravitante. Así que eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Y para finalizar este panel vamos a escuchar la exposición del profesor Isaac Monge de Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí en este congreso y efectivamente venir a compartir un mensaje más allá de la teoría, un mensaje más allá de un expediente con número y traer un mensaje con rostro humano, que es el tema de la justicia que hoy vengo a compartir con ustedes. Como lo pudieron ver, me quedé último, no porque no quisiera exponer, sino porque quiero agarrar a los cansados para convencerlos de lo que voy a decir. Escucharon, yo soy juez de familia, comencé a ser juez de familia a los 21 años, actualmente tengo 31 años y en este proceso de formación que he vivido en la experiencia de la judicatura, he evidenciado algunas cosas que hay que cambiar. Hoy yo les voy a hablar sobre los procesos de urgencia en el derecho de familia. Sin embargo, me es necesario exponer algunas cuestiones preliminares que tienen que ver con la eficacia del derecho de urgencia en el familia y con la eficacia del fallo del juez y con la eficacia de los actos procesales que emanan en un proceso. Porque no es solo seguir el debido proceso, no es solo seguir el derecho de defensa, sino que hay una noción de justicia en todo aquello en lo que hacemos en el diario quehacer judicial. Y esa noción de justicia es propiciada desde ustedes los y las abogadas que acuden a nosotros los jueces y que nos obligan a repensar el derecho. La sociedad ha cambiado, la globalización ha venido a modificar las relaciones familiares y hoy tenemos familias que se vienen de otros países y generan conflictos y generan consecuencias y generan responsabilidades patrimoniales y personales que nosotros como jueces estamos obligados a visibilizar. La justicia que llega a nuestros juzgados, ¿cuál es esa justicia? ¿Quién puede pagar un abogado? ¿Quién tiene los recursos para vender un bien y poder ir a defenderse en el proceso? ¿Quién la ley le da la posibilidad de no buscar un abogado, sino de acudir personalmente a defenderse, como ahora lo vamos a ver? Pero ¿qué pasa con quienes no están acudiendo a nuestros despachos, a nuestros tribunales de justicia? Quienes por cuestiones socioeconómicas, culturales, laborales, están siendo invisibilizados. Sobre eso hay algo que hacer. Vamos a comenzar aquí. El tema trascendental para mí sobre el derecho de familia es el tema de acceso a la justicia. A lo largo de este congreso hemos visto situaciones familiares que muchas legislaciones dan una respuesta negativa. La ley no la regula, o la ley dice tal cosa, pero no la protege porque usted es parte de una minoría. Tanto por acción como por omisión se puede negar el acceso a la justicia. Cuando el poder político falla, cuando el poder legislativo falla en la generación de políticas públicas, en la generación de leyes que regulen situaciones familiares que van surgiendo con los avances de la sociedad, ¿sobre quién cae la responsabilidad de la protección, de la garantía, de la tutela de los derechos? Sobre los jueces y las juezas de un país. Entonces, nosotros los jueces tenemos una gran responsabilidad, no solo de aplicar el derecho, y no solo decir somos tribunales de derecho, somos tribunales de justicia. Y con ello, cuando nos cuestionamos el acceso a la justicia, tenemos que ser conscientes que el acceso implica una serie de barreras institucionales, incluso normativas, que nos inclinan a decir siempre no hay ley, no hay regulación, pero que desde un punto de vista ético y de la responsabilidad ética del juez y la jueza, estamos obligados a dar una respuesta, estamos obligados a tutelar un derecho. ¿Y cuál es el fin máximo de un juez de familia hoy en día? ¿Por qué los jueces de familia hoy en día, en aras de garantizar el acceso a la justicia, estamos flexibilizando los efectos de normas? Estamos derogando tácitamente normas. O sea, ¿cuál es ese fin que nos da esa posibilidad de extralimitar nuestra función? La tutela de los derechos humanos en las relaciones familiares. Y el derecho humano es hoy en día el motor del derecho de familia, porque es lo que nos está moviendo a cambios que están pasando hoy. Personas que la están pasando mal, niños que están siendo sustraídos, padres que evaden el cumplimiento alimentario. Entonces, el cuestionamiento desde el punto de vista de la ética y de la responsabilidad es grande. No es solo decir, aquí se regula de esta forma,
sino cómo debería regularse a la luz de los derechos humanos. Entonces, el acceso a la justicia va encaminado a ese fin. Maximizar la protección, aun y cuando la normativa determine que un derecho no se puede proteger. ¿Qué es el papel trascendental para mí en este proceso, en el derecho a familia? El perfil de la persona juzgadora. No podemos hablar de aquel juez que se enfrasca en decir qué quiso decir el legislador cuando hizo la ley, cuál era el espíritu de la norma hace 40 años, sino aquel juez, y yo creo ser uno de esos, que dice qué quiere decir esta norma a la luz de las nuevas relaciones familiares. Eso nos coloca de cara a un cambio, a un cambio de paradigma, como dicen por acá, porque nos obliga a decir el cómo y el por qué. ¿Para qué es una ley y cómo hago que esa ley sea efectiva hoy para ese niño que sufre, para ese adulto mayor que los hijos lo sacaron de su hogar y le sustrajeron los bienes, para esa persona con discapacidad que está invisibilizada y que nadie quiere darle voz y voto, para esa mujer que durante años ha vivido violencia doméstica? ¿Para qué nos sirve la ley? El fin, el inicio y el fin del derecho es la persona usuaria, es el ciudadano. Y eso implica mucho. La ley no existe por sí misma, existe para regular, en el tema de familia, regular situaciones familiares. Y que a partir de ahí se genere, ¿qué? No una sentencia, no un documento, sino la pacificación de los conflictos familiares. Entonces, el perfil del juez, un perfil de un juez humanizado, sensible, cercano a las personas que llegan a los conflictos. ¿Y qué es esto de cercano? Es lo que dice este constitucionalista Gustavo Zagrebelsky, italiano, una justicia de proximidad. Acercarnos y ver el rostro de la persona que sufre, de la persona que llega a un conflicto familiar y a partir de ahí generar, ¿qué? Compromiso. Esa es la ética del juez y la jueza. Y ese compromiso no es fácil, porque implica derribar barreras que en nuestro entorno como jueces también las tenemos. Entonces, esto es importante. Un juez que se coloque en los zapatos de la persona usuaria. A veces creemos, los jueces tenemos la creencia de que el conflicto se origina cuando llegó la señora y puso la demanda al juzgado. Y no le damos una prevalencia al tiempo de la afectación que ese conflicto se originó en el hogar, en la comunidad, en donde inició en algún momento. Probablemente cuando el conflicto se judicializa ya han pasado cerca de 6, 8 meses, un año o más, que vienen pleitos, desavenencias, disgustos, emociones, enojos, y es evidente que una demanda en materia de familia viene plagada de ¿qué? De sentimientos, de frustraciones, de enojo, de rabia, de gente que quiere ir a pelear a muerte. Y si ignoramos la naturaleza de esos conflictos que llegan a nuestros juzgados y que ustedes como abogados y abogadas constantemente presentan, no le damos el valor a las emociones, no le damos el valor a la ayuda, a la terapia. Y creemos que a partir del contradictorio, demanda, contestación, prueba, está la solución. A veces es tan fácil, tan sencillo como generar ambientes de calidad en donde las partes puedan conversar. He tenido usuarios en procesos de familia que llevan años peleándose y peleando a veces dinero que se están llevando los abogados, que incluso uno como juez está ganando por los problemas de ellos. Y cuando uno les propicia un espacio para dialogar, el asunto cambia. El comprometernos con el tema del acceso a la justicia no implica solo un proceso judicial, sino generar ambientes para solución pacífica de conflictos. Y en esto, la responsabilidad del juez va más allá de seguir el debido proceso. Va con el compromiso y con la responsabilidad. Poderes de la persona juzgadora, un poder moderador, un poder regulador y un poder cautelar. El poder moderador, a veces las normas son rigurosas y en algunos casos específicos no regulan situaciones de personas. Tuve un caso en el cual una muchacha de 23 años quedó embarazada, inmediatamente la niña nació, se la entregó a la abuela materna, que era una señora de 80 años, sin recursos económicos, con enfermedades de salud propias de su edad, y tiempo después la adulta mayor decide entablar una demanda en contra de la madre de la niña, porque era justo que ella colaborara, máxime su condición de salud y socioeconómica. Resulta que cuando se interpone la demanda de pensión alimentaria, la ley nada más dice,
Artículo 169, inciso 2, la muchacha es la mamá de la niña, tiene que pagar alimentos. Artículo 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias en Costa Rica, si no tiene ingresos, no tiene bienes, no tiene nada, igual tiene que asumir. ¿Por qué? Porque ahí está el principio de maternidad y paternidad responsable. Si procrea, asuma. Pero tenemos, y se fijó una cuota alimentaria provisional. Pero teníamos la situación que cuando esa muchacha contestó la demanda, indicó, sí, soy la mamá, pero soy prostituta y soy drogadicta. Aporta todos los documentos y no solo eso, sino que pide al juez que le ayude a recibir atención. Vean qué caso más complejo y más sencillo a la vez, porque un juez formalista, procesalista, simplemente, usted la madre, no tiene ingresos, pague alimentos, con la consecuencia que en Costa Rica tenemos el apremio corporal, inmediatamente la primera cuota no la va a pagar, va a la cárcel y generamos revictimización. Entonces vean que el compromiso va más allá de aplicar una ley, porque si valoramos este caso, la niña, la adulta mayor y la muchacha, ¿en qué están? En una condición de vulnerabilidad. Y hay un protocolo que la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Personas Usuarias en el Sistema Judicial Iberoamericano de Cancún del 2002, existen las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia, que nos obligan, que son acciones afirmativas, para que nosotros como jueces, en casos de esas condiciones de vulnerabilidad, generemos acciones afirmativas y positivas para equiparar la responsabilidad del Estado en personas en las cuales sus derechos dependen de una protección mayor. Y eso es mucho, porque implica, y yo siempre lo digo, que en estos casos nosotros los jueces que aplicamos derechos humanos, que aplicamos convenciones, nos complicamos la vida. ¿Por qué nos complicamos la vida? Porque tenemos que luchar contra viento y marea para que en ese caso concreto desaplicar normas, regular los efectos abrasivos de la norma, porque me obligan a detenerla, me obligan a mandarla a la cárcel con la consecuencia de revictimización. Entonces me traigo para poder desaplicar normas como juez lo que dijo el doctor Alex Plácido ayer, aplicamos control de convencionalidad, aun y cuando nuestro Tribunal Supremo Constitucional nos lo prohíbe. Pero el juez éticamente responsable asume la responsabilidad y asume el riesgo. Entonces, es parte de esto que yo les vengo diciendo, que con el tema del acceso a la justicia, el juez tiene que generar esas acciones. Poder cautelar, no podemos esperar que en el derecho de familia, por ejemplo costarricense, 6 meses después salga la sentencia para que el juez le diga, mira, don Guillermo, usted tiene derecho a ver a su hijo. Mira, niño, usted tiene derecho a que su papá lo alimente 1 año después. En el derecho de familia, el tiempo importa, importa mucho. Todo urge. El tema de alimentos, el tema de contacto y comunicación con los niños. Tenemos procesos en materia de familia. El tiempo es un destituyente y un constituyente de derechos. Y esto es algo importante y ustedes lo podrán ver en casos específicos con la Corte Interamericana. Atala Rifo contra Chile, Fornerón contra Argentina. Casos en donde los niños fueron separados de sus padres y por el tiempo transcurrido no pudieron retornar a la convivencia con ellos, sin perjuicio de que el Estado garantice nueva comunicación y nuevo contacto con ellos. Entonces vean cómo el tiempo es trascendental, porque destituye derechos paterno-filiales y constituye nuevos derechos a la luz de las nuevas convivencias de los niños con la familia. Entonces, ignorar el tiempo implica ignorar la tutela judicial efectiva de los derechos que estamos discutiendo en los diversos conflictos familiares. Durante los procesos es necesario que el juez esté atento a tomar medidas cautelares antes de que termine la sentencia. Medidas cautelares como ¿cuáles? En procesos de divorcio, la anotación, el embargo de bienes para evitar que alguno de los cónyuges sustraiga los bienes y eventualmente garantizar la ejecución del fallo. Durante el proceso de pensión, fijar una cuota alimentaria provisional que garantice en este momento los alimentos. De los procesos de visita, garantizar que el niño se relacione a partir de ya con su padre. Entonces tenemos ese inventario de bienes, embargo preventivo, presentación judicial de libros de accionistas cuando todo el patrimonio familiar está dentro de una sociedad, fijación provisional que ya lo comentamos,
En cuanto a personas menores de edad, tenemos las medidas cautelares administrativas y judiciales, o sea, que son en el momento en que existe una situación de riesgo, el juez actúa o la autoridad central, que es el Patronato Nacional de la Infancia, o sea, sin esperar mucho. ¿Qué hacemos nosotros los jueces para ser prudentes en este tipo de cosas? Cuando nos denuncian, por ejemplo, violencia doméstica en contra de personas con discapacidad, adultos mayores, niños o mujeres embarazadas, casi que inmediatamente agarramos nuestros vehículos muchas veces y vamos a la comunidad y visitamos a la persona para constatar la violencia, por la extrema urgencia que existe y ante la prudencia de tomar la mejor decisión, ante la prudencia, porque no es solo decir, mira, me están agrediendo y deme lo que quiero. El juez tiene que ser prudente, razonable y proporcional en todo acto que emane de su función jurisdiccional. Suspensión de visitas en caso de que algunos progenitores tengan riesgo, ¿verdad?, para contacto con los niños. Y vamos a explicarles variación de la tuición, tenencia y cualquier otra medida. Esto nos lo da el Código de Niñez y Adolescencia de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. O sea, cualquier otra medida que el juez estime conveniente. Por eso es que en materia de familia en Costa Rica se quebranta el principio de congruencia. ¿Saben qué es ese principio? Si yo pido A, el juez solo me tiene que dar A o menos. En materia de familia en Costa Rica, ese principio se quiebra. El juez puede dar A, B, C o Z o las que estime convenientes de acuerdo al caso concreto. Entonces, nos coloca en un ámbito más flexible, más amplio, para poder tutelar los derechos de las personas que acuden a los diversos procesos. Y para terminar, nada más alguna breve mención, procesos expeditos. En materia de filiación hay una presunción de paternidad cuando hay matrimonio. Los niños salen con los apellidos de los padres, pero cuando es filiación extramatrimonial o de una convivencia de hecho, el niño o la niña sale con los apellidos de la madre nada más. Entonces se creó la ley de paternidad responsable, que en el momento en que el niño nace o la niña nace, hay un registrador y le pregunta, señora, ¿quién es el papá? Ah, es don Carlos. Don Carlos lo notifican y el registro automáticamente ordena la inscripción como hijo, sin mucho trámite judicial. Entonces, la urgencia de establecer vínculos y responsabilidades a partir de la filiación está en este tipo de ley. El proceso de protección en violencia doméstica es un proceso que en cuestión de hora, hora y media, la persona sale incluso con las medidas de protección, sale con abordaje en terapia psicosocial, incluso valoraciones médicas, porque trabajamos plataformas integradas. O sea, el juez tiene trabajo social, tiene fiscal, tiene psicología, tiene médico. Entonces son procesos en cuestiones de horas. Y los procesos de protección en materia de niñez, ¿verdad?, que también son en la vía judicial o en la vía administrativa en cuestión de tiempo muy corto. Aun y cuando a veces por el volumen se genera atrasos, pero el tema de la urgencia se evidencia en todo lo que se emana en ese momento. Salidas del país, hay un proceso específico en ese sentido, ¿verdad? Cuando hay conflicto entre los padres, en cuestión de pocos días, la madre o el padre tiene autorizada la salida del país del niño para tiempo y fecha específica. Y quería compartirles este otro, en temas de restitución ya ha sido muy comentado, nos manejamos con el tema de las 6 semanas, este proceso de internamiento por consumo de drogas. Hoy en día en Costa Rica el Código de Familia nos faculta a que el padre o la madre nos lleve al niño, al muchacho, a la persona menor de edad que está consumiendo drogas, aún en contra de su voluntad, para ordenar el internamiento para desintoxicación. Entonces, nos volvemos nosotros corresponsables solidariamente de la formación y la atención de las personas menores de edad que están en situación de riesgo, en las cuales los padres ya no pueden manejarlas. Evidentemente hay un carácter temporario a estas medidas, ¿verdad? No son inalterables en el tiempo porque se van modificando conforme las relaciones familiares así lo ameriten. Eficacia y efectividad y la evaluación de impacto a través de las decisiones tomadas en los procesos judiciales. Conformarnos con decir dicté la sentencia es una cosa y decir para qué va a servir esa sentencia en la vida de las personas es otra. Entonces eso implica un cuestionamiento de la eficacia del fallo, de la eficacia de la medida cautelar, de la eficacia del proceso de urgencia. Y necesidad de una tutela judicial efectiva, más que evidente, ¿verdad? De acuerdo a lo que les he dicho, ¿verdad? No solo la aplicación jurídico-normativa, sino también la protección fundamental de los derechos familiares. Terminamos. Solo habrá un verdadero acceso a la justicia cuando se visibilice a quienes no están, a quienes no se escuchan y a quienes no pueden acudir a un juez a pedir protección de los derechos, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero haber sido lo suficientemente claro. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo a veces es un poco complicado y estoy para servirles.